Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Reginaldo. E nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de conjuntos numéricos, tá? O que significa a palavra conjuntos, tá? Conjunto é uma reunião de elementos de uma mesma classe, tá? E numéricos a gente já sabe que são números, né? Então vamos lá? Tá. E quais são as habilidades que a gente vai desenvolver nessa aula agora, tá? Nós vamos desenvolver a habilidade de comparar e ordenar números racionais, tá? Números racionais são números que podem ser escritos em forma de fração, de uso frequente nas representações fracionária e decimal, e representados na reta numérica. Então, vamos lá? Tá. Mas antes disso, pessoal, a gente vai relembrar alguns conjuntos agora, tá? Para que a gente possa continuar com esse conteúdo, tá? Então vamos lá, nós vamos relembrar esses conjuntos agora aqui, ó. Primeiro, conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto a gente já falou demais sobre ele, é o conjunto dos números que a gente usa para contar coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia. Os números que vocês aprenderam até hoje são números naturais. Tá? Então vamos colocar ele aqui, ó, o N, né? Vamos colocar aqui, ó, é igual. Vamos abrir umas chaves aqui. Vamos lá. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar reticências porque ele continua. Esse conjunto, o conjunto dos números naturais, é um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim, tá? Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto infinito, tá? E esse Z que está aqui? Esse Z, ele é denominado pelo conjunto dos números inteiros, tá? Tá. E quais são os elementos que fazem parte desse conjunto dos números inteiros? Os naturais são inteiros, né? Então, todo natural é inteiro. O que é um número inteiro? É aquele que não tem partes de outro, né? Você vai lá no mercado e compra um pacotinho de bolacha que custa R$ 1,99. Quer dizer que o 1,99 não é um número inteiro. Ele não é nem o número 1 e nem o número 2, né? Então, vamos lá. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado por todos os números naturais, tá? Porque são números inteiros, e todos os números negativos. Só estou dando uma explicação que nós não vamos entrar em números negativos agora, é só para vocês terem uma noção, tá? Então vamos lá, vamos representar aqui então, ó, da mesma forma que eu representei o primeiro lá. Vamos colocar reticências, né? Porque esse conjunto ainda continua para cá. Então lá, ó, menos 6 ou negativo 6, menos 5 ou negativo 5, menos 4 ou negativo 4, menos 3 ou negativo 3, menos 2 ou negativo 2 e menos 1 ou negativo 1. E agora começa, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, reticências também. Esse conjunto aqui também é um conjunto infinito. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, todos eles são infinitos, tá? Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Tá, isso é só uma prévia para vocês. Agora, no que nós queremos falar? Nós queremos falar do conjunto dos números racionais, que é esse aqui, ó, com um Qzinho aqui, ó. O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Nossa abordagem se refere aos números decimais positivos, então a gente vai trabalhar só com o número positivo, tá? Então não vamos mexer com o número negativo não, que fazem parte do conjunto dos números racionais. Então qualquer número, lembrem-se, qualquer número eu posso escrever em forma de fração, então qualquer número é racional. Como assim, professor? Olha aqui, eu vou imaginar, vou dar um número que eu qualquer, ó, 95 é um número qualquer. Como que eu escrevo isso aqui em forma de fração? Eu posso fazer isso aqui, ó, dividido por 1. Não é a fração, eu não tenho numerador e denominador. Numerador é o número que vem em cima aqui, ó, e denominador não está embaixo. Então 95 dividido por 1 não dá 95? Eu não escrevi em forma de fração? Tranquilo, né? Então vamos para a próxima. Tá, então vamos entender isso aqui agora, ó. Fração decimal.
Tá? Fração decimal. Uma fração decimal é aquela em que o denominador é uma potência de base 10. Ele pode ter o denominador 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000, pode ser 100.000 e assim por diante. Então, isso é base 10. Nas frações decimais, a quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade de algarismos na parte decimal do número. Vou explicar isso agora para vocês. Os números decimais finitos são aqueles que têm uma quantidade finita de casas decimais, com algarismos diferentes de zero. Tá? Eu vou dar exemplo para vocês aqui agora, tá? Só vou ajeitar minha caneta aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui de um número, aqui, ó, vou pôr aqui o 5. Pode ser qualquer número, pode ser um número grande, mas eu vou colocar o número 5. E vou dividi-lo por 10. Minha base é 10, é uma base decimal. Tá, como que eu transformo isso aqui no número decimal? Ou eu faço a divisão, né? Aqui, ó, 5 dividido, porque isso aqui é uma divisão, dividido por 10. Como que eu divido 5 por 10? Então eu tenho que acrescentar um zero aqui e acrescentar um zero aqui, ó, e colocar uma vírgula. Vai dar 5. 5 vezes 10 dá 50. 50 menos 50, zero. Então, 5 décimos é igual a 0,5. Tem uma maneira mais fácil de eu fazer isso? Tem, vou explicar aqui, eu vou colocar outro número. Poderia colocar o 5, poderia colocar 50, 65, qualquer número que eu quisesse. Tá, mas eu vou colocar um número menor só para vocês entenderem. Tá, vou colocar o número 3 aqui, ó. 3, e vou dividi-lo por 100, tá? Então, como que eu faço para fazer essa continha aqui? Ou eu posso usar esse processo que está aqui, ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Quantos zeros eu tenho? 2. Né? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,03, tá? Como, professor? Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Eu vou dividir aqui, ó, 3 por 100. Vamos dividir. Não é a divisão? Fração não é a divisão? 3 eu não posso por 100. Então, eu coloco um zero aqui, e coloco ele aqui, e coloco uma vírgula. 30 eu posso por 100? Não posso. Então, tem que colocar outro zero aqui e outro zero aqui. Agora, eu posso, não posso? Então, vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. Olha lá, ó. Muito simples, não é? Então, aí vamos colocar outro número aqui. Vamos colocar o 9. Vejam bem que eu só estou dando exemplos aqui. Eu posso fazer com qualquer número que eu quiser. Ó, coloco aqui 9 e vou dividir por base 1000. Tá? Então é fácil, em vez de eu fazer esse tanto de conta aqui, é só eu contar aqui, 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3 e colocar o 9, né? Então eu conto agora 1, 2, 3, aí eu coloco a vírgula. Olha o tanto que é simples, olha o tanto que é fácil, ok? Tá, agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui, como transforma um decimal em uma fração decimal, um número decimal em uma fração decimal. Foi o que eu fiz lá agora, mostrei para vocês. Então, vamos lá? Olha aqui, transforme um número decimal em uma fração decimal. Eu tenho 0,4. Como que eu transformo esse decimal em uma fração? Então, é só contar. Quantos algarismos depois da vírgula? 1, não é? É só um algarismo, então eu coloco 4 aqui, ó. 4 sobre 10. E aqui embaixo, aqui eu tenho 2 algarismos. Vejam bem que aqui em cima eu tenho só um algarismo depois da vírgula. E aqui eu tenho 2. Então, coloca aqui, ó. 64 sobre 100. Isso que a gente faz, tá? Muito simples, não é? Tá. Então, como que eu faço para, na reta numérica? Vamos lembrar aqui, ó. Vamos fazer aqui uma reta numérica aqui, ó, para vocês entenderem. Às vezes não vai ficar retinho não, mas é só para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. Tá. Então, aqui o ponto... Se é uma reta, ela parte para os dois lados, né? Ela não tem fim, né? Parte para os dois lados. Então, aqui é o 0, aqui, ó. Vamos usar a unidade medida aqui, ó. Certo? Então, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, e assim por diante. E antes do 0, à esquerda do 0, tá? Aqui, vamos colocar aqui os pontinhos aqui também, tá? Então, aqui vai ser menos 1, menos 2... menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante.
tá? Então eu quero encontrar esse número, tá? Esse 4 décimos aqui, aonde aqui, ó? Aonde que está esse 4 décimos? Ele é 0,4, ele não é nem o 1, tá? Nem o 0 e nem o 1, ele está aqui no meio, né? Ele está aqui no meio aqui, isso aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem, tá? Outra coisa, todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Por quê? Porque tem número inteiro que é negativo, e número negativo não é natural, tá bom? Vamos para o próximo aqui agora. Eu não sei se vocês estudaram isso aqui, que são símbolos matemáticos, né? E esses símbolos matemáticos, nós temos aqui, ó, um sinal, um Vzinho. Sempre a abertura vai ficar para o lado do número maior. Então, como aqui eu tenho essa abertura aqui, ó, aqui ele está dizendo que assim, ó, aqui, ó, que o primeiro número aqui é menor que o segundo. Então eu leio isso aqui, ó, menor que. E esse outro aqui, ó, então está dizendo que o primeiro é maior que o segundo. Então, maior que. E o sinal de igualdade que todo mundo conhece. Então nós temos aqui menor que, igual ou maior que. Então nós temos aqui, ó, 2,3 é menor, maior ou igual a 2,30. Tá, vamos observar, a gente tem que comparar. Primeiro a gente compara os números que estão antes da vírgula. Aqui nós temos o 2, né? Aqui nós temos 2. Aqui nós temos o 2 também. Então são iguais. Vamos depois da vírgula. Aqui nós temos o 3. E aqui nós temos o 3. Ah, então eles são iguais? São. Mas esse 0, professor? O 0 não importa, tá? Porque não tem, ele está aqui, ó, à direita aqui, ó, bem lá atrás. Então eu posso falar que esses dois números aqui são iguais. E o próximo, vamos observar aqui. Eu tenho 3,4 e 3,04. Qual é maior? Vamos fazer a comparação. Primeiro algarismo antes da vírgula é o 3, antes da vírgula aqui é o 3. E aqui é qual que é? 4. E aqui? Aqui é o 0. Ah, então 3,4 é maior do que 3,04. Tranquilo? Muito fácil, não é, pessoal? Qualquer dúvida, reveja o vídeo novamente.